Vamos lá, gente, vamos começar mais uma aula. Essa aula é na pós-graduação de regularização de imóveis. É a única pós-regularização de imóveis do Brasil. É uma pós focada na prática, uma pós que foi criada não só para advogados, mas para engenheiros, arquitetos, topógrafos e qualquer pessoa que trabalhe com regularização de imóveis, inclusive corretores. Então, é uma pós bem diferente das outras, não é aquela pós que fica falando de direito, de posse, propriedades, com os conceitos, né? Ou seja, aquela enganação repetindo o que aprende na graduação de Direito. Não, aqui é para quem atua na área de verdade. É uma pós para quem é engenheiro civil, para quem é arquiteto, para quem atua na área, para quem é construtor, para quem é advogado. É para todo mundo fazer network, porque ela é online, mas também é ao vivo. Então é uma pós bem diferente. Tanto é que nós vamos falar aqui de isenção, anistia, planta, memorial descritivo, consultoria e viabilidade de loteamentos. Vamos falar do papel do engenheiro, né, na regularização de imóveis, o papel do advogado. Vamos falar das licenças para construções, projetos de edificação. Então, é muita informação importante e geral, né? Não é aquela enganação de ficar lendo a lei ali, não. É um outro objetivo aqui, né? É uma outra responsabilidade, tá? Então, fico muito feliz, muito contente por você estar aqui e vamos juntos, vamos estudar, tá bom? Então, você vai acompanhar o trecho da aula, essa aula muito bacana. E eu quero muito que você aprenda, que você estude, que faça a diferença na sua vida. Essa é a ideia, né? Fazer a diferença na sua vida, tá bom? Deixa eu ver se está tudo ok, tudo funcionando, bonitinho. Deixa eu ver o que está pegando aqui. Pronto, ó. Vamos lá. Tudo arrumadinho, né? Vamos iniciar a aula então. Acompanhe, tá bom? Fique aqui comigo. Um grande abraço. E se você tiver interesse, faça a pós. Entra no site www.portaleso.com.br. ESO é a Escola Superior Universitária, recomendada por diversas OABs, homologada pelo MEC, recomendada pelo CRES, recomendada por várias instituições e conselhos de classe. www.portaleso.com.br. Vários cursos gratuitos, pós-graduações, mini-cursos, cursos avançados. Realmente é fantástico, tá bom? 1, 2, 3, valendo? Então presta atenção na aula, tá bom? Beijo pra você, vamos juntos, vou iniciar a aula. Pode liberar. Vamos lá, pessoal, parabéns para você. Você fez uma escolha maravilhosa. Você escolheu a pós-graduação em regularização de imóveis, a única, pioneira, exclusiva no Brasil. E essa pós não é uma pós que nós vamos ficar falando de conceitos básicos da posse, da servidão. Não é a pós de direito civil, né? Forjando uma pós-regularização de imóveis. Não, você vai desculpar. Regularização de imóveis é muito mais até que direito imobiliário. Quem quer aprender direito imobiliário, eu tenho a pós-direito imobiliário, tá lá. Quem quer aprender direito civil, eu sou coordenador da pós-direito civil. Aqui não. Aqui é uma pós para advogado, advogada, mas também para engenheiro. Engenheiro, arquiteto, topógrafo, construtor. Então é uma pós que vai ter, de fato, muita informação de questões que você, advogado, nunca aprenderia em qualquer pós-graduação, porque só aprende na pós-engenheiro. E o engenheiro vai aprender muitas informações jurídicas que só aprenderia numa pós-graduação ou num curso, de fato, para advogados. Ou seja, aqui não, aqui é troca de informação, é troca de conhecimento. Tanto o advogado, como o engenheiro, como o arquiteto, como o investidor, quanto o arquiteto, vai aprender tudo sobre regularização de imóveis. Regularização registral e regularização administrativa. E é isso que você vai aprender aqui comigo, tá? Então, uma pós bem diferente, aqui não é enganação. Aqui a gente não promete os honorários rentáveis da advocacia, não prometemos dinheiro, não prometemos carro, aqui a gente promete conhecimento. E o resto, com a ajuda de Deus, trabalhando de forma honesta, tudo vai acontecer na tua vida conforme as coisas vão acontecendo. Tudo é aos poucos, vai subir um degrau de cada vez. Professor Júlio, eu fiquei rico, milionário da noite para o dia. Cuidado, tem algo errado. Tudo que vem fácil vai fácil. Então, não acredite nesses cursos que prometem dinheiro, que você vai ganhar grandes honorários. A gente ganha bons honorários em qualquer ramo, em qualquer profissão. Basta amar essa profissão, basta ser especialista, basta se entregar com o passar do tempo, tá bom? Vem comigo então, vamos conversar muito aqui. Eu quero trazer para você que nós temos então a regularização registral, cartório de imóveis, e a regularização administrativa. Vamos arrasar hoje, hein? Vamos arrasar, vamos embora. Vem comigo aqui, ó, presta atenção. Regularização registral é aquela regularização que eu faço no cartório. Só é dono quem tem o registro, só é dono quem tem a propriedade, só é dono quem é dono do imóvel. Redundante, né? Mas é verdade. Só é dono do imóvel quem tem a certidão de propriedade no nome. Professor Júlio, veja bem, professor Júlio, eu tenho
uma escritura pública feita por um tabelião, professor Júlio. Não é registro. Você não é dono. Não fala assim, professor Júlio, porque eu fico chateado. Está escrito aqui tabelião de notas, escritura pública, é público. Não interessa. Tabelião de notas faz escritura pública, reconhece firma, reconhece assinatura, faz procuração, faz escritura pública de tudo, né? Até de uso capião, adjudicação compulsória, inventário, divórcio, mas não prova a propriedade. A única prova que nós temos de propriedade, de fato, é o registro no cartório de imóveis. Só isso, registro no cartório de imóveis. O resto, gente, você vai me desculpar, qualquer outro documento que não seja a certidão de propriedade atualizada, o que nós temos é o quê? Posse. Então, carta de rematação, carta de adjudicação, carta de rematação porque rematou no leilão. Se não conseguiu registrar, é posse que você tem. E é uma das piores situações, hein? Quem compra imóvel no leilão, quem arremata imóvel no leilão, nós temos a pós-graduação focada em leilões, né? Leilões e investimentos em leilões, lá eu explico muito bem isso. Quem arremata o imóvel no leilão e não consegue registrar a carta de rematação, entrou numa fria, porque não tem propriedade, não atingiu a propriedade, e não tem a posse, porque nunca teve. Ou seja, está no limbo processório, limbo é um buraco. Não dá para usar ações petitórias, não dá para usar ações processórias. Fica difícil de conseguir desocupar o imóvel, é isso que eu quero dizer. É complicado, né? Nós temos dois grupos de ações, as possessórias, certa vez já falamos isso, ações possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório. Ação possessória eu preciso o quê? Provar a posse. Provar a posse. Artigo 561 do Código. Eu preciso provar a posse, o esbulho, que é a invasão. Como que eu vou provar uma posse que eu nunca tive? Aí você fala, professor Júlio, mas eu não consegui registrar a carta de rematação. Com a carta de rematação eu não consigo usar as ações petitórias, aquelas ações que eu tenho registro? Também não, você não é dono. Carta de rematação não prova registro. As petitórias são reivindicatória, emissão da posse, que é a ação que eu quero a posse pela primeira vez, ação de resgate. Então, complicado, né? Vamos conversar depois sobre cada uma delas. Então, nós temos a regularização registral, que é aquela no cartório de imóveis. Antes de 73, era transcrição. Até hoje tem transcrição. Tem muitas transcrições, inclusive. Porque aquela documentação do imóvel que ficou parada, desde 73, continua sendo transcrição. Dificilmente um cartório vai falar, vou transformar todas as transcrições em matrículas. Não. O cartório só faz isso se tem andamento após 73, alguma venda, alguma doação, alguma morte, inventário. Se não tem movimentação, o cartório dificilmente vai fazer isso de forma automática. Cuidado! É muito importante você saber que o cartório de imóveis cuida do registro. Não dá para fugir do cartório de imóveis. Nós somos obrigados a usar o serviço daquele cartório de imóveis, o registro. Cartório de imóveis faz registro, faz averbação. Registro é a transmissão, compra e venda, doação, morte, né? A transferência através da morte. Morri, vai ser feito inventário para transferir para os herdeiros. Então nós temos no cartório o serviço de registro, a transmissão do imóvel, e temos as averbações, são anotações da vida. A Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, de fato esclarece muito bem que nós temos várias possibilidades de averbar na matrícula de um imóvel. Quando eu falo para você de registro e averbação, são serviços diferentes. Averbações são tatuagens na matrícula. Registro é a transmissão, então eu estou transmitindo em vida ou em morte. Matrícula e certidão de propriedade é a mesma coisa. Antes de 73 era chamado de transcrição, é igual o SIC e o CPF. Eu sei que tem muita gente jovem aqui, mas né, quem não é tão jovem assim, né, da época do professor, nós sabemos o quê? Que no passado era SIC. Então, muitos documentos, até hoje você acha isso, é um cadastro que você vai preencher SIC, é o CPF, passou a ser chamado de CPF, e a transcrição passou a ser chamada de matrícula. Vamos lá, vamos juntos aqui, olha só o que eu quero trazer para você de importante. Registro e averbação é uma coisa, e o cartório de imóveis tem guarda documentos, guarda planta, memorial descritivo, convenção de condomínio, faz incorporação, registro de incorporação. É o cartório fim, é por competência, não dá para fugir dele. Tabelião não. Eu sempre brinco que o cartório de imóveis, se maltratar você pede desculpa e fica quieto, porque você vai ter que resolver ali, não tem como fugir. O tabelião não. O tabelião te maltratou, dá para trabalhar com outro tabelião, né? Porque você, em regra, não fica preso ao tabelião. A não ser nas questões de uso capião extrajudicial, que você é obrigado a usufruir do serviço do tabelião do município. Então, é a única situação de competência, mas divórcio, separação, inventário, você usa tabelião até de outro estado. Existem questões polêmicas sobre isso, mas na prática acontece.
e dá para registrar. É uma verdade isso. O que eu trago para você? Então, não podemos mais confundir registro e averbação. Não podemos mais confundir o que o cartório do tabelião de notas faz e o que o registrador faz. Não podemos mais confundir nessa pós-graduação de regularização de imóveis de alto nível, que, de fato, nós temos a regularização registral, que é no cartório de imóveis. O meu nome vai aparecer no cartório de imóveis, eu vou ser dono, proprietário de verdade. Qualquer outro documento que eu tenha não supre. Contrato de gaveta não supre. Eu tenho a posse, eu tenho imóvel irregular, eu tenho imóvel sem registro, eu tenho imóvel sem escritura pública, o termo que você quiser usar. Carta de adjudicação, uma ação de adjudicação compulsória que eu ganhei, depois a gente vai conversar sobre isso. Também não prova nada. Qualquer documento, decisão do juiz, um papel timbrado, uma escritura pública que eu não consegui registrar, uma carta de adjudicação, formal de partilha, uma escritura pública de inventário, divórcio com partilha de bens. Se eu não conseguir registrar tanto uma ordem judicial, uma escritura pública, eu tenho posse que eu tenho. Tá, cuidado, hein? Legal, entendendo isso, separa a regularização registral, regularização administrativa. Regularização administrativa, ó, é tudo isso aqui que nós vamos aprender na nossa posse. Ou seja, uma posse para engenheiro, para engenheira, não é só para advogado. Para advogado, advogada também, mas para engenheiro, arquiteto, para a gente falar a mesma língua. Desculpa, não tem pós igual, não tem. Se você encontrar uma pós que fale que é uma pós ou um curso avançado de regularização de imóveis, só vai falar de uso capião, você sabe disso. Ou a educação compulsória. Aqui não, aqui é coisa séria. Ninguém está aqui para vender. A gente está aqui para ensinar, com amor, carinho. Todos os professores que estão aqui estão com muito carinho, querendo transmitir o seu conhecimento prático. Então é uma pós diferente das outras mesmo, essa pós de regularização de imóveis aqui na plataforma ISO. Por isso, a regularização administrativa, nós vamos aprender na nossa posse, isso aqui, ó. Vamos aprender isso aqui, ó. Anistia, isenção de tributos na prefeitura, planta e memorial descritivo, topografia e georreferencial, como funciona, quais são os requisitos. Um advogado pega isso e não sabe nem ler. Fora os engenheiros que também não conseguem, arquitetos, que tem que saber. Outra coisa, regularização da Justiça Federal, Receita Federal. E aí? Desculpa, mas pós de direito imobiliário, não dá para ensinar isso, foge muito do assunto. Essa pós ensina. Outra coisa, viabilidade de loteamentos e lotes, desdobro. Regularização de imóveis na prefeitura e no município. Multas municipais, retificação da área no município. Como que eu regularizo o imóvel na prefeitura? É isso que eu quero dizer, isso que você vai aprender aqui na pós. Regularização registral, legal, vai aprender também. Muito, tudo. Mas vai aprender regularização administrativa também. Fiscalização da União, Estado e Município, questões de regularização de imóveis, alvará de funcionamento, cadastros rurais, desapropriação, tombamento, licitação, cadastros empresariais de imóveis comerciais, o CNAE, alvará de construção e alvará para construir, papel do engenheiro na regularização de imóveis, papel do advogado na regularização de imóveis. Vamos falar até de captação, hein, de clientes. Essa ementa é fantástica, hein? Essa ementa é fantástica. Autorização de uso do solo, autorização de espaço, concessão de uso, direito urbanístico, direito ambiental na realização de imóveis, licença para a construção de edificações, projeto de edificação, solicitação de demolição, como faz isso? Você pega 100% dos advogados não sabem fazer isso, não sabem como começar. E os engenheiros que poderiam fazer, ganhar muito dinheiro não fazem, arquitetos, topógrafos, corretores de imóveis, plano diretor, estudo avançado, registro de averbação na prefeitura, aforamento e laudeiro, ou seja, é assunto para mais de metro. E dentro da nossa pós, o que você precisa aprender hoje? O que são os contratos de gaveta. Então vamos lá, vamos estudar isso juntos. Existe o contrato que é feito pelo tabelião. Tabelião de notas. Tabelião de notas faz contrato. Só que quando faz contrato ganha um nome especial, ganha um nome de escritura pública. A escritura pública é feita única e exclusivamente pelo tabelião de notas. Qualquer documento que eu, advogado, eu, engenheiro, arquiteto, particular, copia e cola do Google, é instrumento particular. Escritura pública, de forma exclusiva, é feita pelo tabelião de notas, ok? Professor, isso é muito simples. É simples uma ova. O professor presta mentoria para engenheiro, muito para advogado, ensinando a regularizar imóveis, ensinando técnicas, não só ações, mas essa parte administrativa também que o escritório faz. Nós temos até engenheiro aqui no escritório também, CLT, que presta serviço. Olha só que interessante.
o que eu corrijo de contratos, e eu começo lendo o título, instrumento público de compra e venda. Aí eu falo, mas doutora, isso aqui não foi feito pelo tabelião. Não, foi feito por mim. Então não é público. Por que a senhora colocou público? Instrumento público, escritura pública. Você que faz isso ao tabelião. Ah, não sabia. Eu coloquei escritura pública, instrumento público, professor Júlio, porque eu acho que fica mais confiável. Você vê? Então as pessoas se confundem. Então, cuidado, tá? Cuidado, é importante estudar isso. Quando eu falo de escritura pública, o que eu quero trazer para você? A escritura pública é a forma escrita de um ato jurídico. É isso. Escritura pública é a forma jurídica de um ato jurídico. De fato, é feita única e exclusivamente pelos tabeliões. Então é importante saber. O que significa escritura pública, professor Júlio? Podemos dizer sim que a escritura pública é qualquer tipo de documento, um ato praticado perante o notário, elaborado pelo mesmo, que contém a manifestação de vontade das partes em realizar um negócio ou declarar uma situação juridicamente relevante. Esse é o objetivo. Tá? Então, é isso. Quando eu falo de escritura pública, quem faz escritura pública então, professor Júlio? Sempre, exclusivamente, é o tabelião de notas. Nós temos que procurar o tabelião de notas. Qualquer um do Brasil, salvo exceções. Uso o capião, que eu preciso procurar o tabelião próximo ao imóvel, do mesmo município. O tabelião de notas, ele passou no concurso público e tem a equipe dele CLT. Esse concurso público é para oficial de cartório. É uma delegação do Tribunal de Justiça. Veja que o cartório, o tabelião de notas, ele presta um serviço vinculado ao Poder Judiciário, sim, indiretamente. Ou seja, o Tribunal de Justiça acaba liberando uma atuação desse tabelião que passou no concurso. De certa forma, ele presta um serviço que o Poder Judiciário tinha que prestar. Por isso eu falo que o tabelião ou o registrador são serviços do Poder Judiciário, indiretamente. A delegação. Foram serviços delegados pelo Tribunal de Justiça. Tá? Então, o tabelião é um profissional responsável por lavrar o documento que deve ser assinado pelas partes envolvidas e por duas testemunhas. Tá? Em regra, é isso. O que é e quanto custa a escritura pública, professor Júlio? Aí que tá, por isso o brasileiro foge, né? Por isso o brasileiro deixa de fazer a escritura pública. Em média, os custos para elaboração, isso é importante, gente, isso é importante falar. Parabéns aqui que todo mundo está acompanhando, hein? Lembrando que nós temos nessa pós-regularização de imóveis, nós temos alunos, muitos engenheiros, arquitetos, advogados, muito, corretores de imóveis, mas eu tenho orgulho de falar também que nós temos vários tabeliões, vários registradores, vários escreventes, corretores de imóveis, que legal, né? Construtores, incorporadores, investidores, síndicos. Essa pós é diferente mesmo. Não tem igual. Pega a ementa das outras pós. Você vai ver, uma enrolação é direito civil. Você vai aprender direito civil. Aqui não, é regularização registral e administrativa. Tanto é que as aulas são compostas por professores advogados, doutores, mestres e engenheiros também. Né? Engenheiros, arquitetos, topógrafos. Então a ideia é essa. Vamos lá, ó. Então, em média, gente, os custos para a elaboração da escritura pública variam, né? Entre 1% e 3% do valor do imóvel, tá? A taxa é definida pelo Poder Judiciário do Estado, que é chamada de emolumentos, e deve ser paga no cartório de notas, né? E além disso, é importante considerar também outras taxas que serão cobradas, né? Então, às vezes, para elaborar uma escritura pública, o cartório solicita uma certidão, uma notificação, então tem isso também. Então, pode variar de acordo com a região. Então, isso é importante. Uma escritura pública de um imóvel, o que é? A escritura pública de um imóvel é um documento público e oficializado em cartório que serve como uma espécie de contrato. Ela é válida de forma jurídica e o acordo feito entre vendedores e compradores com a assinatura de ambos na transação do imóvel. Então, é isso. É necessária a escritura pública, gente? Ela é obrigatória. O artigo 108, anota aí, artigo 108 do Código Civil. Se você digitar no Google, você vai achar. Artigo 108 do Código Civil. Quando você vai no artigo 108 do Código Civil, você vai ver que está escrito. Está escrito que é obrigatório fazer a escritura pública em qualquer transação imobiliária acima de 30 salários mínimos. Ou seja, qualquer transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita escritura pública. Tá? Tem que ser feita escritura pública. Então, qualquer transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Ok? Isso é o artigo 108 que obriga, é o Código Civil que obriga. Por isso, muito advogada que não é estudioso igual você, acaba, pelo fato de não ser estudioso igual você, não procura se atualizar,
acaba prestando um serviço de péssima qualidade. Acaba fazendo contrato de gaveta que não tem valor nenhum. O contrato com o título errado, o contrato com o teor errado. Então, cuidado, tá? Isso é muito sério. A exceção a isso é a exceção de posse que nós vamos conversar logo, tá? Então, fica atento em relação a isso. Qual a finalidade, hein, professor Júlio? Qual a finalidade, de fato, da escritura pública? A escritura pública, gente, de um imóvel é um documento emitido pelo cartório, né, o tabelião de notas, a fim de comprovar a transferência de um bem imobiliário, de um vendedor para quem está comprando a casa, ou seja, o comprador. E no momento existem as informações de lavratura, histórico do terreno e imóvel, e também o item mais importante, que é o registro. A transação imobiliária ela se dá por 3 etapas. Se o imóvel estiver regularizado, senão a gente tem que regularizar lá atrás, com outros meios, judiciais, extrajudiciais, administrativos. Mas a regularização registral, ela se dá normalmente quando eu compro um imóvel totalmente regularizado, se dá através do recolhimento do tributo, também lavrar a escritura pública e depois, de fato, registrar no cartório de imóveis. Então nós temos 3 passos, eu diria. 3 passos, 3 gastos, né, para fazer essa transação imobiliária. Então isso é importante. Onde é feita uma escritura pública? E aí eu trago as novidades, né? No passado era só dentro do cartório. Hoje não. Hoje o tabelião, através do escrevente, ele ou ela, pode ir no escritório do advogado, advogada, do engenheiro, da engenheira, do arquiteto. Então os atos não são mais só praticados dentro do cartório. Hoje existe o serviço de diligência. Aqui, quando nós participamos aqui no escritório de compra e vendas, incorporação, é feito aqui. Os cartórios preferem vir aqui porque o volume que a gente fornece aos cartórios é muito grande. O professor advoga para muitos cartórios, então eles preferem vir no escritório, porque a nossa sala de reunião é muito grande aqui, temos um auditório dentro do escritório, o escritório cresceu muito, né? Temos até o prêmio de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil de direito imobiliário. Então, de fato, é muito usado. Quando eu falo de escritura pública, gente, então nós temos que saber a finalidade é conseguir registrar. Lembrando que nós temos a escritura pública de compra e venda, tem a escritura pública de inventário, tem a escritura pública de união estável, tem a escritura pública de adjudicação compulsória, tem escritura pública declaratória de alguma coisa, tem ata notarial para provar, para usar no processo, é uma escritura pública a ata notarial também. Tem a ata notarial, ou seja, uma escritura pública para fazer inventário, para fazer uso capião extrajudicial. Então, o cartório, tabelião de notas, presta vários serviços, reconhece firma, faz procuração, mas várias escrituras públicas. Em regra, a escritura pública ela substitui um processo, em vários casos. Então, isso é importante. E a escritura pública é obrigatória em muitos casos também. Você quer ver um ponto também importante? Compra e venda de herança. Professor Júlio, sou herdeiro e não quero ter dor de cabeça. Sou herdeiro e eu não quero fazer inventário, não quero gastar dinheiro, não tenho dinheiro. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Você pode vender o seu direito de herança. E quem compra o seu direito de herança é quem faz o inventário. Isso é possível no Brasil. Isso é possível graças à cessão de direitos hereditários, Cessão de direitos hereditários, não processuais, não confunda. É possível graças à cessão de direitos hereditários. Ou seja, obrigatoriamente tem que ser feita por escritura pública. Obrigatoriamente tem que ser feita por escritura pública. Ou seja, o tabelião que vai fazer. Lembrando que tem que ter a anuência dos herdeiros também, para que tenha validade. É uma forma de eu me livrar do imóvel, bem imóvel, né? Imóvel, sem gastar, porque eu não tenho condições, não quero. Então, é uma forma, sim. Isso é importante. É sempre importante, para fazer a escritura pública, fazer a escrituração, né, de um imóvel. Para fazer a escrituração de um imóvel, é importante, é obrigatório entrar em contato com o cartório de notas, o tabelionato, como é conhecido também, e agendar um horário no cartório, ou pedir a verbação, né? E aí o cartório vai lavrar a escritura pública, mas para lavrar a escritura pública ele quer ver documentos originais, tudo, né? Então isso é muito importante. Um detalhe também, o tabelião de notas, tem muito escrevente aqui também, tem muito tabelião, né? Nós temos a doutora Ivanice, o doutor Wesley, o doutor Cauê, temos também aqui o oficial de cartório, o Evandro. Então temos muitos oficiais, tabeliões, registradores, essa pós é um sucesso, fico muito feliz. E aí eu trago para você que é possível, sim, né, você fazer o serviço fora do cartório, ou seja, através de diligência, né, ou seja, vai ser assinado os documentos e vão levar para o cartório. Os atos vão ser cumpridos dentro do cartório, porque é obrigatório, mas a assinatura, né, essa conferência de documentos ela é feita dentro do cartório, mas a assinatura, o negócio em si pode ser feito fora do cartório, através de diligência, e é comum acontecer isso, né. Quando nós falamos aqui, como é feita uma escritura pública? Então, isso é importante. Então, a escritura pública,
que não é contrato de gaveta, nunca, jamais, a não ser que se você faz um instrumento particular, escreve escritura pública, que não é escritura pública, né? Acontece, hein? Tem modelo do Google assim. A escritura pública ela deve ser realizada no cartório de notas, né? No tabelião de notas, e dessa maneira as partes devem comparecer ao local com os documentos necessários, então os documentos originais, e feita a solicitação devem ser pagos os impostos, se houver quem fiscalize o cartório, o tabelião de notas, após a lavratura da escritura, senão você não consegue registrar também. O cartório de imóveis também vai conferir isso. Tem várias espécies de escritura pública, tá? Quando nós falamos de tipos de escritura pública, tem aí compra e venda de imóveis, compromisso, promessa, doação, escritura pública de divórcio, escritura pública de inventário e partilha de bens, substitui o inventário judicial, procuração, escritura pública de procuração, uma escritura pública, pacto antinupcial, que não vai casar com um regime de casamento diferente, tem 4 regimes, né? Tem o regime universal de bens, parcial, e o regime de separação total e separação final dos apesos. Nós temos 4 regimes de bens no casamento, o automático ou parcial. Se eu quero casar com um regime diferente, eu vou ter que fazer uma escritura pública. Emancipação, né? Emancipação pode ser judicial, pode ser a emancipação legal, a lei atribui o direito de emancipar a partir do momento que tenha passado um concurso público e assumido, que eu tenha autonomia própria financeira. Então tem várias situações que me permitem eu me emancipar, né? Ou judicialmente, quando um pai quer, a mãe não quer e vice-versa, ou de forma consensual. A instituição do usufruto também, gente. Podemos dizer sim que a instituição do usufruto também é uma escritura pública, né? Então também é uma escritura pública. Testamento. Você quer fazer testamento, pode ser feito por escritura pública. Então é importante. Então temos que conversar sobre isso, né? Nós lidamos com isso diariamente. Nós temos que saber. As escrituras públicas, de fato, elas comprovam o negócio jurídico. Por isso elas são celebradas, são obrigatórias em muitas situações. Podemos dizer que a escritura pública é um instrumento que descreve as partes e o negócio em questão. Tudo isso acontece no cartório ou no tabelionato, né, de notas, ou via diligência, que não só lavra as escrituras públicas, mas também reconhece e firma, né, autentica as cópias dos documentos. Então, o serviço do cartório tabelião não é só lavrar a escritura pública, vai ter que abrir firma, quem não tem, vai reconhecer firma, se precisa de procuração, vai reconhecer cópia dos documentos e vai fiscalizar. O cartório tabelião de notas, ele presta serviço, ele fiscaliza, né? Então, é uma realidade, é importante. Então, é importante falar sobre isso, né? Então, é um serviço que tem que ser feito. Por isso essa pós tem tanto cartorário fazendo, né? Tabelião, escrevente, deveria ser obrigatória, faz a diferença na vida. Qual a diferença, então, entre a escritura pública e o registro de imóveis? O objetivo da escritura pública é garantir que a operação de contrato de compra e venda seja realizada. E aí podemos dizer que, portanto, assegura que o imóvel terá sua propriedade transferida, enquanto isso, o registro vai gerar publicidade, a transação para todos os interessados. Isso protege o comprador de possíveis fraudes, golpes, é uma realidade. Como tirar a escritura pública? Então, basta apenas que um dos compradores esteja fazendo aquisição do seu imóvel, né? E aí sim procure o cartório, as partes vão procurar o cartório. Nós temos que trabalhar também uma situação importante, hein? A aquisição do seu primeiro imóvel, é importante saber que existe um desconto na escritura pública para que ele seja válido. Então, nós vamos conversar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas existe essa possibilidade sim, tá? Então, é muito importante. Então, professor, tem como eu ter desconto na escritura pública? Tem, nós vamos conversar sobre isso. A escritura pública pode ser de graça, professor Júlio? Pode. Para famílias com rendas, isso é importante, hein? De até 3 salários mínimos, a escritura pública sairá de graça, né? Assim como os registros da garantia real, né, do imóvel para fins de financiamento. Então, muitos cartorários não sabem disso. Olha como a nossa posse faz a diferença não só na vida do engenheiro, do advogado, mas na vida do cartorário, né? Então, é uma regra do jogo, até 3 salários mínimos. Então, é difícil acontecer, porque os imóveis, normalmente, quando compra o imóvel, não que ganhe bem, né? Porque é subjetivo falar isso, mas por isso não é tão comum, né? Mas acontece. Então, é importante bater um papo sobre isso também, nós vamos falar. Quanto tempo leva para fazer uma escritura pública? Outra pergunta comum. Em média, a elaboração da escritura pública, ela dura cerca de 10 dias, né, gente? Mudou, hoje é muito mais rápido. 10 dias contando desde o pagamento do ITBI, né, até a assinatura por todas as partes envolvidas. Esse é o fato. E quanto tempo, né,
a escritura pública tem validade? Na verdade, tem validade a vida toda, a não ser que alguém ingressou com uma ação pedindo a nulidade da escritura pública. Se já registrou, pede a nulidade do registro. Na nossa pós, inclusive, nós vamos tratar desse assunto, as ações de nulidade nos cartórios, é importante. Inclusive as teses de defesa. Então, é importante conversar sobre isso. A escritura pública, então, de fato, olha que interessante, nós podemos dizer que é um instrumento obrigatório, senão eu não consigo registrar. Como fazer a escritura pública? Tabelão de notas, e depois eu tenho que registrar isso com cartório de imóveis, né, para que atinja a matrícula. Existem certidões que são obrigatórias, são necessárias para lavrar a escritura pública, certidões. Por isso eu trabalho no tabelião, muita gente, advogada que não é estudioso nesse assunto igual você que está assistindo, muitas vezes ele faz confusão, ele acha que o cartório só faz a escritura pública, e não é, o cartório faz mais que isso, o tabelião de notas, ele tem que solicitar essas certidões, e vai cobrar, é custo. Para fazer uma escritura pública, a parte pode entregar essas certidões, a parte, advogado, engenheira, mas se não entregar, o cartório vai fazer, vai cobrar, né? São documentos obrigatórios, são documentos necessários. Esses documentos necessários para lavrar a escritura pública, para a elaboração da escritura pública, o primeiro é matrícula do imóvel atualizado, o segundo é certidão negativa de débitos do imposto predial e territorial urbano, então são documentos obrigatórios. Também a certidão de ônus, que pode ser obtida no cartório, então certidão de ônus que pode ser obtida no cartório, também é um documento obrigatório. Anote aí mais um, que é importante, hein? A certidão de ações, que pode ser obtida em fóruns do Poder Judiciário, no site do fórum. A certidão de ações equipara-se à certidão de distribuição, tá? Distribuidor civil, só muda de nome, não é a mesma coisa. Também é importante o comprovante de recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis, ou ITBI, e também o comprovante de quitação de débitos condominiais, você tem condomínio no meio. Então, olha só, não é simplesmente lavrar a escritura pública, o tabelião de notas, o escrevente, ele ou ela, a tabeliã, vai negar lavrar a escritura pública se você não entregar esses documentos, ou combinar com o cartório dele mesmo, solicitar algum deles, né? Porque alguns nós temos que levar mesmo, não tem jeito. Certidão de quitação de condomínio é a gente que vai ter que ir atrás. Mas esses documentos são obrigatórios. Vou repetir, então, certidões necessárias para lavrar a escritura pública, senão não vai lavrar. Matrícula do imóvel atualizada, 1. 2. Certidão negativa de débitos do imposto predial e territorial urbano, IPTU. 3. Certidão de ônus, que pode ser obtida no cartório. 4. Certidão de ações, que pode ser obtida no site do fórum, lembrando da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Certidões são chamadas de certidões de distribuidor civil. Depois, certidões de recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, e comprovante de quitação de débitos condominiais, tá? Além disso, gente, isso também é importante, hein? Além disso, são necessários os seguintes documentos e dados do comprador, dos compradores, né, e vendedores. RG e CPF de todos os envolvidos. Certidão de nascimento ou casamento. Se for o caso, pacto antinupcial, se aplicável, se tem. Comprovante de endereço e profissões, tá? São informações importantes também. Uma pergunta que foi feita, nós estamos estudando aqui o contrato de gaveta, né? Mas antes de entrar no contrato de gaveta, a gente precisa dominar a escritura pública, para a gente não errar nunca mais o que é um contrato de gaveta. A escritura pública, gente, é uma pergunta que eu recebo e é muito comum. Tem como tirar a escritura pública de um imóvel online, professor Júlio? A resposta é sim. Sim. É possível solicitar uma escritura pública de imóvel por meio do site e-notariado, é uma plataforma constituída, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, ou seja, o CNJ, para digitalizar, né, os principais serviços de cartórios. Então, existe, é fato. Para ter acesso aos serviços, você deverá adquirir um certificado digital notarizado. Né? Certificado digital notarizado, você tem que ter. Em um cartório credenciado. Então, você vai num cartório credenciado, adquire esse certificado digital notarizado, né? O documento é gratuito e permite realizar atos notariais pela internet. É maravilhoso isso. Então, ó, engenheira, advogado, acorda aí, né? Advogado, arquiteto, acorda aí. Não vou falar isso, acorda para o tabelião, que tem muito tabelião também, essa pós para tabelião. Tem muitos, inclusive, tabeliões, escreventes, auxiliares de cartório. Então, acorda aí. Então, dessa forma, será possível, sim, assinar documentos e solicitar digitalmente o reconhecimento de assinatura eletrônica, tá? Isso é fato.
Quero lembrar você também, isso é importante, lembrando que para solicitar a escritura pública online é necessário que o cartório escolhido ofereça a opção do pedido digital. Então não adianta você ter, né, de fato, um certificado digital notarizado e você querer usar um cartório que não tenha, né, não tenha esse serviço, não possa prestar esse serviço. Agora sim, eu puxo a orelha de quem é tabelião aqui. Acorda aí, hein? Né? Veja, cada estado é de um jeito, mas veja como você consegue fazer a solicitação para poder prestar esse serviço online. Né? É necessário que o cartório escolhido ofereça essa opção de pedido digital. E cartório que não está fazendo isso está perdendo dinheiro, então corra atrás, se possível, tá bom? Tem muito escrevente aqui, tem muito oficial tabelião de cartório. Outra pergunta que é feita também, quanto tempo demora para sair uma escritura pública? Então, a escritura pública leva cerca de 10 a 15 dias para ficar pronta. Esse é o prazo estabelecido. Né? O cartório tem o seu jeitinho de trabalhar. No entanto, se houver pendências ou inconsistências nas informações, esse período pode ser muito mais longo, porque tem que entregar documento, está faltando e o cartório não vai lavrar a escritura pública. Professor Júlio, dá para tirar a segunda via da escritura pública? E aí, dá ou não dá? Dá. Dá para tirar a segunda via da escritura pública, sim, tem imóvel, e você precisa, né, quem não é cartorário, ir até o cartório, onde foi realizado o registro e onde consta a matrícula de propriedade. Também é importante consultar a tabela de emolumentos da região para descobrir qual é a taxa de emissão da segunda via, porque é cobrado. Na maioria dos estados, o valor gira em torno de R$50. Então, tem que analisar, cada estado tem o seu preço, isso muda muito, então não vamos falar besteira aqui, tá? Então, só para você saber. Então, olha só que legal, né? Então, olha quantas informações importantes aqui. Agora, quando eu falo de escritura pública, você está craque no assunto, ninguém te engana. Mas o que o brasileiro gosta de fazer? Contrato de gaveta. E por quê? Tem um conhecido meu, um juiz, né, que é professor da nossa pós também, ele fala que o brasileiro tem tara por contrato de gaveta, né? Um termo até forte. Mas é verdade, a gente faz contrato de gaveta porque o brasileiro compra um imóvel totalmente irregular já no passado, né? Quem está vendendo já também comprou através de contrato de gaveta. Fazemos contrato de gaveta porque é caro, apesar de ter outro tipo de segurança, mas é caro, na cabeça do brasileiro é caro, tem isso. Então, o contrato de gaveta ele é muito utilizado no Brasil, 75% dos imóveis são de fato irregulares, né? Então é uma realidade. Né? O contrato de gaveta quer dizer que é um instrumento público, é um instrumento particular. Então podemos dizer que o contrato de gaveta é um instrumento público, é um instrumento particular. Esse instrumento público, esse instrumento particular, ele é feito por qualquer pessoa, inclusive pelo próprio interessado, pelo corretor, corretora. O problema é que o brasileiro não sabe fazer contrato. A maioria dos advogados não sabe fazer contrato. E vai no copia e cola da internet. Então sai aquelas porcarias, né? Aquela coisa que não tem lógica. E vamos conversar aqui como fazer um contrato de gaveta, quais são os requisitos. O nome contrato de gaveta, ele vem justamente por não ter registro em cartório. Não ser lavrado pelo tabelião de notas. Ele pode ficar guardado na gaveta, né, até a dívida ser paga. Por isso vem esse apelido, contrato de gaveta, que é um instrumento particular. Nos casos em que um financiamento foi feito junto ao banco, muitos financiamentos de alienação fiduciária, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, proíbem a venda por contrato de gaveta. Você não pode vender o imóvel sem transferir o financiamento. Então, aí só vai piorando a coisa, né, em regra. Né? Então, um contrato de gaveta é um problema. É um problema porque numa desapropriação você não vai receber, você vai vender um imóvel e não consegue atingir a totalidade do imóvel. O cliente sabe disso. Nós temos que explicar isso para o nosso cliente. É uma realidade. Quando eu falo de contrato de gaveta, a lei não proíbe. Não proíbe. Mas nós temos situações que nós somos obrigados a fazer escritura pública. Onde aparece isso? Artigo 108. 108 do Código Civil. Ou seja, eu sou obrigado a fazer uma escritura pública. Toda transação imobiliária de um bem imóvel acima de 30 salários mínimos. Senão, o contrato que eu vou fazer não vale nada. Então, precisa tomar cuidado com isso. Cuidado. Nós temos os contratos de direito civil, os contratos em espécies. Tem um livro meu que você vai gostar se você tiver a oportunidade de ler, que é o Direito Civil. Estou olhando para ele ali na prateleira. Direito Civil, volume único, manual doutrinário e jurisprudencial. Eu trato o direito civil completo. Que livro fantástico, da editora Mizuno. Esse livro eu explico todos os contratos, um por um, todos. Então nós temos vários contratos previstos no Código Civil, são chamados contratos típicos, tipificados, ou seja, tem lei e tem artigo. Não só existe contrato tipificado dentro do Código, existe fora também. O contrato de locação é atípico. Na verdade é típico, né? Porque tem lei 8.245 de 91. Então nós temos muitos contratos típicos, retificando aqui, típicos dentro do Código Civil,
ou em leis esparsas. E temos contratos atípicos. Atípicos é que não tem lei, não tem artigo, mas existe. É reconhecido pela doutrina, pelos livros, pela jurisprudência, os julgados dos fóruns. Dentro desses contratos, nos interessa no direito imobiliário, nos interessa na regularização de imóveis, vários, qualquer contrato escrito. Porque o contrato bem feito, escrito, um instrumento particular, ou seja, o contrato de gaveta bem feito, no mínimo ele é o quê? Um justo título de boa-fé. Então, esse contrato bem feito, que é o justo título de boa-fé, ele nos ajuda o quê? No fórum. Ele nos ajuda numa ação judicial. Eu consigo, no uso capião ordinária, que exige o contrato, o justo título, eu consigo usar. Eu consigo usar um uso capião que tem um requisito, o justo título. O justo título é o contrato. Pode ser justo título, contrato de gaveta, ou seja, um instrumento particular, ou qualquer contrato bem feito. Pode ser justo título, qualquer documento escrito de boa-fé, carta de educação, carta de matação, formal de partilha, ou seja, público ou particular. Contrato de gaveta, em regra, pode ser um contrato preliminar, com um título, contrato preliminar. É aquele contrato só para fechar um negócio. Contrato de gaveta pode ser compra e venda, pagamento à vista. Título, compra e venda. Contrato de gaveta pode ser uma cessão de direitos possessórios e afins, que é o jeito correto de comprar um imóvel irregular. Cá entre nós, professor Júlio, como que eu compro um imóvel irregular? Compra e venda? Não, compra e venda você comprou errado. Mas foi o advogado que fez errado, fez mal feito, cobrou para fazer algo errado, inútil. E você que faz minha pós, eu não deixo você fazer um negócio desse. O contrato de gaveta, quando não tem jeito, você vai comprar um imóvel de posse, sem registro, sem escritura pública, então pelo menos tenta comprar do jeito certo. E o contrato correto é cessão de direitos possessórios e afins. Por que esse contrato é o correto? Porque ele normalmente é reconhecido como um justo título. Eu consigo usar numa REURB, regularização fundiária, para regularizar esse imóvel. Eu consigo usar no uso capião ordinária, que exige um justo título. Ele é reconhecido, é um contrato bem feito. Foge do artigo 108 do Código Civil, que exige que o contrato de compra e venda tem que ser feito acima de 30 salários mínimos por escritura pública. Então, cuidado, hein? Nome do contrato correto de gaveta, né? Quando eu compro imóvel irregular. Cessão, direitos possessórios e afins. Cereja do bolo desse contrato é a cláusula de soma de posse. No Brasil, o Código Civil permite a soma de posse. A soma de posse ela vai ser feita sempre com o antecessor, e só com o antecessor. E para quê, professor Júlio? Sempre para fazer uso capião. O uso capião judicial, extrajudicial, eu uso essa tese de soma de posse, porque aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo, com um dia de posse, um mês de posse, meu cliente, consegue fazer uso capião e regularizar o imóvel. O uso capião judicial ou extrajudicial. Tá? Então, por isso a soma de posse é tão importante. A soma de posse, gente, ela é a cereja do bolo do contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Pena que a maioria dos advogados não sabe disso, a maioria dos engenheiros acabam cometendo erro. A soma de posse é uma cláusula. Fica evidente a soma de posse. Não cabe efeito cascata. Não posso sair sobrando a posse desde 50, 100 anos atrás. Isso não existe. É o que muito advogado faz e acaba perdendo a ação do uso capião, acaba tendo o uso capião negado no cartório de imóveis. A soma de posse, ela pode ser usada. Professor Júlio, você sabia que a soma de posse pode ser usada no uso capião? Ou seja, o sujeito pode fazer uso capião com um dia de posse, um mês de posse e se tornar dono? Sim. O possuidor pode, para fins de contagem de tempo, exigido da posse na uso capião, somar a sua posse com quem de fato tinha. Somar a posse com quem possuía o imóvel anteriormente. Cuidado, só com o antecessor, só, conforme relação do artigo, anote aí também, artigo 1243, que está escrito lá, o possuidor pode, para fim de contar o tempo exigido pelos antigos antecedentes, acrescentar sua posse e dos seus antecessores. Aí aparece até o 1207, contando que todos sejam contínuas, pacíficas, nos termos do artigo 1242, como justo título, com justo título de boa-fé. Então é isso, né? Então dá para somar a posse sim. Tem esse artigo, 1243, 1242, 1207, que nos interessa, mas é importante anotar também o enunciado 4694 da 5ª Jornada de Direito Civil, que ele esclarece muito bem que é possível a soma de posse no Brasil, tá? Então, de fato é isso. Gente, quanto conteúdo, hein? Que pós, hein? Eu estou muito feliz, estou até emocionado, né? De fato, do MEC aprovar essa pós-graduação ou o curso avançado de regularização de imóveis, porque essa pós-ementa é uma ementa de verdade, real, né? Vai fazer a diferença na vida
sua, que é engenheiro, engenheira, arquiteto, advogado, advogada, escrevente, tabelião, porque é diferente das outras, né, gente? Das outras. Muito legal, muito legal. Muito feliz. É uma pós de alto nível, uma pós diferente mesmo, merece respeito. Gente, com muito carinho, trago para você então que é possível a sua de posse, hein? Você anotou aí, né? Anotou? Tá bom. O contrato de gaveta, o que eu trago para você? A ideia por trás do contrato de gaveta é simplificar a negociação entre as duas partes. É o que mais acontece no Brasil. Não é o correto, mas é o que mais acontece. O problema é que nós temos vários contratos no Código Civil e fora do Código Civil, mas no direito imobiliário, no mundo das transações imobiliárias, dos negócios imobiliários, nós usamos cerca de 6 contratos. O primeiro contrato, de fato, é o contrato preliminar. Contrato preliminar, pode ser chamado de pré-contrato, contrato facultativo, é só para fechar o negócio, amarrar o negócio. Se a transação imobiliária é totalmente irregular, o segundo passo já é a escritura pública. Se a transação é irregular, uma compra e venda de um imóvel irregular, urbano, rural, comercial, não interessa, o segundo passo é uma cessão de direitos possessórios e afins. Eu gosto muito, o professor advoga muito para engenheiro, arquiteto, muito para imobiliária, e eu ensino nos meus treinamentos que é importante trabalhar com a cessão, com o contrato preliminar, porque protege o negócio, dá para criar uma cláusula isentando multa, se alguém quiser desistir, dá para criar uma cláusula cobrando multa no sinal ou 10% do valor do negócio, dá para incluir já a comissão, os honorários do corretor de imóveis para resguardar ele. Tem casos que o cliente não assina, né? Fica enrolando para assinar um contrato de prestação de serviço, um contrato de corretagem, uma autorização de serviço. Então o corretor consegue, com uma cláusula, se proteger. Né? Faz vez, substitui o contrato que não foi assinado de prestação de serviço. Contrato preliminar para fechar negócio. Compra e venda tem que ser usado o pagamento à vista. Cuidado, se é uma transação regular, tem que ser feita por escritura pública. Compromisso de compra e venda. Estou comprando um imóvel, mas existe uma obrigação de fazer. Por parte do vendedor ou por parte do comprador? Do comprador normalmente tem que pagar. Do vendedor entregar algo, talvez a regularização do imóvel. O ideal é que seja feita por escritura pública também. Hein? Eu posso até fazer, o instrumento particular tem que estar verbal, compromisso de compra e venda, a verbal no cartório. Existe o contrato de promessa. Cuidado, promessa não é a mesma coisa que compromisso. Promessa, estou comprando um imóvel que não existe, talvez um imóvel na planta. Cessão de direitos possessórios e afins. O contrato deve ser usado para a compra e venda de imóveis irregulares, sem registro, sem escritura pública. Não é crime, não é perigoso. Quer dizer, menos seguro que o registro de imóveis. Quando eu faço o due diligence, quando eu vou comprar um imóvel, eu preciso fazer o due diligence, que é uma pesquisa do imóvel, certidão de propriedade atualizada, certidão de tributos da União, Estado e Município. Eu preciso fazer. E preciso fazer de quem está vendendo. Certidão criminal, da esfera estadual, da esfera federal. Certidão de distribuidor civil, da esfera estadual e federal, claro. Também certidão de protesto da localidade onde está o imóvel, da localidade onde resida o comprador, certidão trabalhista de execuções e ações trabalhistas, ou seja, o due diligence é um conjunto de certidões que eu vou solicitar do imóvel da pessoa que está comprando, das pessoas, para proteger a transação imobiliária. Quando você faz um contrato preliminar, você faz esse contrato, ganha uns 10 dias ali para fazer o due diligence, e aí o contrato se torna efetivo, fazendo um segundo contrato, o contrato definitivo, ou uma escritura pública, se a transação é totalmente irregular, ou um contrato, né, de cessão de direitos possessórios, tá? Essa é a ideia. Então veja, nós temos vários contratos que nós podemos usar no direito imobiliário, nas transações de negócios imobiliários. Cessão de direitos hereditários e afins é um contrato que eu vou utilizar quando existe o direito de compra de inventário, de herdeiro. Tem que ser por escritura pública também e ter a anuência dos demais herdeiros, tá? A ideia por trás de um contrato de gaveta é simplificar a negociação, eu sempre falo isso nas aulas, entre as partes, esse é o objetivo. A finalidade é pular etapas burocráticas, como aprovação de crédito ou financiamento, no caso de uma compra e venda de um imóvel irregular, por isso é utilizado o contrato de gaveta, normalmente parente faz muito contrato de gaveta, não é o correto, mas é o que todo mundo faz, é uma realidade no nosso país. Ainda usando, né, esse exemplo, o imóvel fica no nome do proprietário de origem. Se você faz um contrato de gaveta, você está comprando de alguém que não é dono. Ou seja, a matrícula tem o nome de outras pessoas que não é quem está te vendendo. Né? Essa é a realidade, normalmente é isso, porque não tem lógica. Eu tenho um imóvel no meu nome, para que eu vou te vender através de contrato de gaveta? Não tem sentido, ruim para mim, ruim para você. Então a gente só compra ou só vende um imóvel irregular, contrato de gaveta, quando de fato não é meu. Pelo menos no registro de imóveis. Eu posso ter a posse 10 anos, 20 anos, né?
invadi, entrei, comprei a posse de alguém, é uma realidade. Tá? O nome contrato de gaveta, gente, então ele vem justamente daí, por não ter registro, né, registro em cartório. Ele pode ficar guardado na gaveta até a dívida ser paga. Nos casos em que um financiamento imobiliário é feito, né, junto ao banco, claro, é necessário o contrato de gaveta, mas aí existe uma exceção, a alienação fiduciária, ou seja, não é uma escritura pública, mas é uma exceção do jogo. Ou seja, o próprio banco faz um contrato particular, um instrumento particular, um contrato de gaveta, o próprio banco faz isso. E aí sim é um contrato de gaveta que tem uma validade diferente, né? A Caixa Econômica faz muito isso, mas é diferente. São casos que envolvem o financiamento imobiliário junto a uma instituição financeira, e aí é necessário o contrato de gaveta, ele se torna ainda mais complexo, né? Isso porque os vendedores costumam negociar uma linha de crédito com o banco, com base no imóvel para receber o valor adiantado. Então, é fato. E nesse tipo de situação, gente, compradores pagam as parcelas do imóvel, né, aos vendedores e, por sua vez, utilizam esse valor para quitar o empréstimo junto ao banco. Então, é uma outra linha, um outro raciocínio, né? Em outras palavras, quem vende acaba se tornando um intermediário entre a instituição financeira e o comprador. Então, de fato, é diferente. O que a lei, professor Júlio, diz sobre o contrato de gaveta? Então, vamos lá. O contrato de gaveta, gente, bem feito, ele serve como justo título. Bem feito quer dizer que tem um título correto, a qualificação das partes, o objeto mais completo possível, cláusulas, disposições gerais, cláusulas de rescisão, foro de eleição, assinatura de todos com firma reconhecida e também assinatura de testemunhas. Quando eu faço um contrato de gaveta bem feito, além de ser reconhecido como justo título numa ação do escapeão, no procedimento extrajudicial do escapeão, numa ação de edificação compulsória, eu consigo muitas vezes usar para fazer regularização registral na prefeitura. Um contrato de gaveta bem feito, ele é um justo título e também um título executivo extrajudicial. Se o comprador não me paga, eu consigo cobrar ele na justiça com uma ação de execução, que é uma ação mais rápida. Então, é importante. Nós temos 3 procedimentos no fórum. Comum, demorado, ação de cobrança, cansativa, tem que fugir dela. Execução, eu tenho um contrato bem feito, com 2 testemunhas, assinaturas das partes, eu já faço a execução, processo rápido, já penhora a conta, penhora dinheiro, e tem a monitória, quando o contrato está vencido, né? Contrato, cheque, boleto, nota duplicata, nota promissória. Então, de fato, é isso. O contrato de gaveta, gente, é um tipo de acordo não formalizado em cartório, ou em cartórios de imóveis, tabeliões. Mas esse contrato é um pré-requisito determinado, né, de fato, para o fechamento de um negócio jurídico. Ele traz, quando eu assino um contrato de gaveta, existe direito das obrigações. Quando eu compro a posse ou vendo a posse, entra o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. A posse é um direito econômico à parte. Tanto é que no divórcio o Supremo decidiu que entra, a Receita Federal orienta declarar o imóvel irregular, porque tem valor econômico. A posse se tornou um direito econômico a partir do momento que foi criado o enunciado, anote aí, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. A posse passou a ser um valor econômico, tá? Então, o contrato de gaveta, podemos dizer sim, afirmar que é um acordo não formalizado, né, nos cartórios, mas esse é um pré-requisito determinado pelo artigo 108 do Código Civil, quando se trata de negócios jurídicos que envolvam constituição, transferência, modificação, né, ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior ao valor de 30 salários mínimos vigente no país. Tá? O fato é que, por não ser considerado um acordo oficial, o contrato de gaveta não tem a validade jurídica plena, completa. Mas vamos ser sinceros, até uma transação imobiliária totalmente irregular não tem segurança 100%. Pode ocorrer uma desapropriação, pode aparecer um filho novo e aí aquele inventário é anulado. Então, mas não dá para comparar a segurança de um negócio jurídico bem feito, registrado, com posse, né? Compra e venda de posse, compra e venda de imóvel irregular. Não dá para comparar. Mas nada é perfeito. Eu quero dizer que não existe uma segurança plena em negócio nenhum, né, no Brasil. Quando eu falo que o fato é que por não ser considerado um acordo oficial, o contrato de gaveta ele não tem validade jurídica do jeito que a gente queria. Né? O que significa isso, professor Júlio? Que caso o nosso cliente precise, né, de fato fazer um contrato de gaveta, seja necessário, seja preciso fazer um contrato de gaveta, porque está comprando uma posse, não tem como, tem que tomar cuidado, tem que fazer o due diligence, igual eu falei, para poder fazer uma transação mais segura de um imóvel rural ou urbano,
para poder ter segurança, né? Então isso é importante. O que eu trago para você? Toda a negociação ela fica sustentada na confiança entre as partes, né? Quando a gente faz fora do cartório. Isso é perigoso, algo bastante informal. E vale dizer também o que pode trazer riscos para todos os envolvidos. E além disso, gente, no caso de compra e venda de imóveis feitas com financiamento imobiliário em uma instituição financeira, é preciso, né, que a instituição participe do contrato, dando o seu aval para a negociação, como está previsto na lei, né? A legislação, a lei é 8.004 de 90, tá? Então isso é importante. Qual que é o risco, professor, de se fazer um contrato de gaveta? A venda dupla, ou venda duplicada, dupla venda duplicidade, vários nomes quer dizer a mesma coisa, hein? O que é a venda dupla, professor Júlio? A venda duplicada. A venda dupla do imóvel, gente, é uma das principais finalidades de registrar uma compra e venda de um imóvel em cartório, é garantir que a transação seja feita só uma vez, né? Isso evita que um mesmo imóvel seja vendido duas vezes. No entanto, nada impede que isso aconteça com um contrato de gaveta. Olha o perigo aí. Se a transação não está registrada, ela não tem validade jurídica, em termos de cartório. E a pessoa vendedora pode repassar o imóvel para outra, né? Em uma atitude de má fé. Isso é fato. Então precisa tomar cuidado com isso. Esse é um golpe muito comum, inclusive, no Brasil, hein, gente? Muito comum mesmo. No Brasil é uma realidade. Então, de fato, a gente precisa tomar muito cuidado. Inclusive, uma pessoa vendedora, ela pode realizar a venda do imóvel para diferentes compradores, todos com um contrato de gaveta, recebendo várias vezes e depois ela foge. Tenho vários casos aqui no escritório. O professor advoga no Brasil todo. Vários casos, muitos casos no escritório. Outro ponto também. O primeiro ponto que é perigoso é a dupla venda. A venda duplicada do imóvel. O segundo ponto é o falecimento de alguém envolvido. Poxa, se falece o vendedor, o comprador, o vendedor piorou, né? Outro problema sério, né, que acontece bastante em contratos de gaveta é se alguma das partes falece. Meu Deus do céu, que dor de cabeça, hein? Imagina o caso de um contrato de gaveta em que faltavam apenas algumas parcelas para serem pagas, quitadas, poucas, as últimas, mas antes do fim a pessoa vem a falecer, morre. Nossa, que dor de cabeça. Como essa transação não tem validade jurídica, em regra, quem comprou o bem não tem direito a nada, né? Aí vai ter que lidar com o herdeiro, meu Deus do céu, ou o próprio dono que vai aparecer, os seus herdeiros, olha a confusão, né? O imóvel será repassado aos herdeiros dos proprietários de origem, de verdade na matrícula, que podem ou não honrar um compromisso de confiança, estabelecido lá no contrato de gaveta. Pode falar que não vale nada, sem qualquer obrigação. Olha a confusão. Outro problema que o contrato de gaveta pode gerar também, o não pagamento das prestações, né? Outra desvantagem do contrato de gaveta pode aparecer para vendedores que usam esse tipo de acordo, né? Tudo bem, dá para executar, porque se foi bem feito é um título executivo extrajudicial, mas é um outro problema. Então precisa tomar cuidado. E a pergunta é, como regularizar um contrato de gaveta? Se tem contrato de gaveta, nós temos uma falha de direito registral e provavelmente temos também de direito administrativo. Aí entra advogado e engenheiro para prestar esse serviço. Então é possível regularizar sim, registralmente falando, utilizando meios judiciais, extrajudiciais, administrativos, como a REURB, regularização fundiária, e na esfera administrativa a gente vai regularizar também. Tá? Então nós temos que regularizar os dois pontos e nós vamos aprender numa outra aula. Tá? Lembrando que o contrato de gaveta pode ser anulado sim. Se houve simulação, ele pode ser ocorrer a nulidade dele, e se houve lesão, qualquer outra situação que fundamente as ações anulatórias, pode ocorrer uma nulidade, né? Anulidade e nulidade. É uma realidade, pode sim. Então nós temos que tomar cuidado com isso, é uma realidade. Legal, né? Que aula, hein? Que momento, hein? Parabéns para você que escolheu fazer a pós. E você que está fazendo essa pós aqui de regularização de imóveis, ou o curso de regularização de imóveis avançado, porque tem os dois, não deixe de estudar os cursos, os mini cursos no portal ESO. Não deixe também, gente, isso é muito importante, não deixe de estudar também material de apoio, não deixe de participar dos plantões de dúvida, lembrando que tem plantão de dúvida, hein? Professor Júlio, na pós, a mente é fantástica, eu estou craque no assunto, eu vou ficar craque no assunto, mas não esqueça também, isso é muito importante, de assistir os plantões de dúvida, seja ao vivo ou gravado, faz toda a diferença, tá? Que legal, né? Então, olha só, quanta coisa nós aprendemos hoje, hein? Que bate-papo gostoso. Quando eu falo de contrato de gaveta, então você está craque no assunto, hein? Está craque no assunto. Tem perguntas aqui que eu recebi
Deixa eu ver aqui, ó. Tem perguntas que eu recebi. E eu queria tirar. A pergunta foi do Moisés, que é advogado. Professor Júlio, o que a lei diz sobre contrato de gaveta? O contrato de gaveta trata-se, gente, guarde isso, de um instrumento não oficial, mas tem validade jurídica, tá? Mas não é oficial. Por quê? Ele restringe exclusivamente as partes que assinam, vendedor e comprador, o gaveteiro, né? Tem esse termo também, gaveteiro. Em outras palavras, essa modalidade ela é válida para pactuar os direitos e as obrigações. Assinou o contrato, acabou, é negócio jurídico. Tem validade no mundo o direito das obrigações, mas não vale perante os terceiros, né? Esse é o problema, tá? Parabéns pela pergunta. A Rosana, parabéns, mais uma pós. A Rosana já fez a pós comigo de direito imobiliário, né, Rosana? E acho que direito civil, a pós de direito civil é fantástica, né? A pós de direito civil você aprende a cobrar honorários, aprende direito civil e processo civil, né? Legal. E agora está fazendo a de regularização, que legal. A pergunta da Rosana Rosana que é arquiteta. Qual a garantia de um contrato de gaveta? Gente, o contrato de gaveta não tem validade perante a instituição financeira, né? Uma vez que esta não autorizou a negociação. Então, o contrato de gaveta, você pode comprar, se der tudo errado, você vai perder a posse. Se você fizer os capões, você vai regularizar, judicial, extrajudicial, REURB, né? Ou outros meios. E se você for vender, desse jeito vai ter que vender irregular. Ou seja, vai ter que ser contrato de gaveta de novo, vai ter que ser cessão de direitos possessórios e afins, né? Uma realidade. Mais uma pergunta, como funciona o contrato de gaveta, professor Júlio? Romano que é engenheiro civil, hein? Legal, Romano. O Romano está falando aqui que é a segunda pós que ele está fazendo. Legal. Está fazendo a pós de uso capião também. Pós de uso capião também é fantástico, hein, gente? Que pós-graduação, hein? Romano, olha só. Vou repetir a pergunta sua assim. Então o Romano pergunta, professor Júlio, como funciona o contrato de gaveta para imóvel? O contrato de gaveta é o termo, Romano, utilizado para se referir a um documento de compra e venda de imóvel que não tem a interferência externa, né, de instituições, entre elas o Poder Judiciário, por delegação, que são os cartórios, não gera publicidade, tá? Então é um contrato feito entre as partes, gera direito das obrigações. A Elisângela pergunta aqui, Elisângela que é advogada do Paraná, falou da nossa aposta também, quais são os perigos do contrato de gaveta? Falamos aqui, né? Dupla venda, se alguém falecer, perder o imóvel, perder a posse, né? Legal. Muito legal, né, gente? Que legal, que show. Fico muito feliz, parabéns para você que assistiu a aula. A intenção é essa, arrasou, né? Essa pós-graduação de regularização de imóveis da Escola Superior Universitária arrasou. Que ementa, gente, que ementa. Eu vou ser sincero, hein? Sou coordenador do curso, professor titular, mas eu vou assistir todas as aulas. Todas as aulas eu vou assistir. Porque eu não vou aprender muita coisa com engenheiro. Eu vou aprender muita coisa. Tem professores tabeliões, registradores. Sou bobo? Bobo nada. Vamos curtir essa pós, né? Essa pós dá para honrar a camisa, hein? Que pós-graduação, que curso, hein? Tanto a pós como curso avançado de realização de imóveis. Não tem igual no Brasil, não tem. Obrigado, gente. Obrigado. Agradeço a todos que acompanharam. Então, foi uma aula de pós-graduação, da pós-graduação de realização de imóveis da Escola Superior Universitária. Parabéns para você, né, que está fazendo essa pós, que fez a matrícula. Por mais que você já esteja matriculado, tá de bobeira, entra no site www.portaleso.com.br para dar uma olhada nos cursos gratuitos, nos mini cursos, nas novas pós, faz toda a diferença, né? Que legal, que bacana, gente. Lembrando que o professor tem um livro Direito Imobiliário de AZ, fantástico da editora Mizuno. Tem um livro Uso Capião, capa vermelha, da editora Mizuno também. E o livro Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, tá? Inclusive o livro Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, fiquei muito feliz, foi feita uma pesquisa. Esse livro se tornou o terceiro ou o segundo livro em alguns estados mais vendido no Brasil para advogados, advogadas, graduando, né? Bacharéis em Direito e também engenheiros, arquitetos estão comprando esse livro porque ele é muito didático. Que legal. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus, tá?